Que Deus abençoe sua vida de uma maneira sobrenatural neste dia. Estamos aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. E aqui no versículo 1 em diante vai dizer o seguinte: tendo Jesus partido, foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se maravilharam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada a ele? Como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não vivem aqui entre nós e suas irmãs? E escandalizaram-se. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na tua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirando-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias e as circunvizinhanças a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão de pão, e nem pão, nem alforje, e nem dinheiro, que fossem descalços, de sandália, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrarem em alguma casa, permanecei ali, até que retirardes daquele lugar. Se em algum lugar não fores bem recebido, e nem ouvirem ou saírem dali, sacode a poeira dos pés e em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos espíritos, curavam os enfermos, ungiam-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus foi se tornando notório. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele opera forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João quem eu mandei decapitar, quem ressuscitou. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes, da sua casa, mandara prendê-lo a João e atá-lo em seu cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João. Sabendo que ele era homem justo e santo, tinha em sua segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, em seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus visitantes e aos oficiais militares e principais da Galileia, entrou a filha de Herodias dançando e agradou a Herodes e a seus convidados. E então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe: se pedir até mesmo metade do meu reino, te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe o que pediria. E esta lhe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero e sem demora que me des em um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não podia negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. E ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça de João Batista em um prato, entregou à jovem
e essa, por sua vez, levou a sua mãe. Os discípulos de João Batista logo souberam disto e vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, lhe relataram tudo o quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco, a parte um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Muito, porém, ao viram partir, reconhecendo, correram para lá, a pé, a todas as cidades, e chegaram ainda antes deles. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensiná-los muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disse: É deserto este lugar, já está avançada a hora, despede-os, para que possam ir pelos campos ao redor, pelas aldeias, e comprem para si algo de comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para dar a eles de comer? E ele respondeu: Quantos pães tens? E de ver. E, sabendo-os, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, e deu-lhe aos seus discípulos para que distribuíssem, e todos repartiram também os seus peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e a pesar adiante de ir para o outro lado a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo se despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, e volta à 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram: trata-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes falou: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram em terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorreram toda aquela região. Traziam em leitos enfermos para onde ouviam ele estar. Onde quer que eles entrassem, nas aldeias, cidades, campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E quantos tocavam, saíam curados.